E chegou na HBO a série Scenes from a Marriage, Cenas de um Casamento, estrelada pelo Oscar Isaac e pela Jessica Chastain. Essa série é um remake de uma série de 1973 dirigida pelo Ingmar Bergman, que é uma série sueca, portanto falada em sueca, que mostrava muito da sociedade sueca da época, da sensibilidade sueca da época, dos anos 70. Então, é uma série que, pra muita gente, ela pode ser um pouco alienígena, especialmente pra nossa sensibilidade latina, mais aguerrida, mais quente, etc. Então, por mais que a série continue maravilhosa, e sim, eu revi a série antes de começar a nova versão, ela continua incrível, com uma atuação maravilhosa da Liv Ullmann, mas por conta da acessibilidade dela ser muito diferente da nossa e por conta das evoluções que a gente teve nos últimos quase 50 anos, desde que a série foi lançada originalmente, então algumas partes dela, alguns conceitos dela são muito diferentes pra gente. Então, não é à toa que foi feito esse remake. A gente não pode dizer. Às vezes a gente fica muito zangado sem contar. Tá vendo um remake ali. Hollywood perdeu completamente a sua capacidade de criar coisas novas, a sua capacidade criativa, etc. Mas no caso a gente está falando de uma série sueca que trata de temas humanos que foi lançada há quase 50 anos atrás. A sociedade mudou muito nos últimos 50 anos. E, como eu falei, existe uma sensibilidade totalmente diferente de uma sociedade escandinava com uma sociedade americana. E tô colocando, inclusive, a gente no mesmo continente, sabe? A gente tem muito mais em comum com o pessoal dos Estados Unidos do que a gente tem com a sensibilidade lá do pessoal da Suécia. Então, existe. Não foi à toa esse remake. Não é alguma coisa, vamos recriar passo a passo. E, inclusive, não foi recriada passo a passo. Existem diferenças bem grandes entre as duas séries. Por que foi colocado. Por que esse casal? Por que temos Oscar Isaac e Jessica Chastain? Originalmente, quem havia sido escalada para participar desse remake era a Michelle Williams. Só que por problemas de agenda, etc., ela acabou não podendo participar da série. E então foi chamada a Jessica Chastain, que é amiga do Oscar Isaac há 20 anos. Os caras estudaram juntos na mesma turma na Juilliard. São amigos há 20 anos, tem uma certa camaradagem, tem uma certa amizade já, tem um relacionamento bem próximo. Trabalharam já juntos como casal lá em filmes anteriores. Então, Um Ano Mais Violento. Tava esquecendo o nome do filme. Um Ano Mais Violento, que aliás é um filmaço. Então, existe uma química entre eles pré-existente. Há uma química pré-existente entre eles. E sem essa química, essa série desabaria. O fato é esse. Cenas de um Casamento mostra as desventuras de um casal no começo, entrando no começo da crise do casamento até o desfazimento da relação. É uma série extremamente pesada, dura. Assim como a original, ela utiliza poucas deixas de trilha sonora. Existe uma qualidade quase teatral nas interpretações, na forma como a série é mostrada. A série original de 73 era um pouco mais teatral nesse sentido, era um pouco mais crua. Era muito mais. Era o Dogma 95 antes do Dogma 95, sabe? Pouca maquiagem, quase nenhuma trilha sonora. E uma coisa muito mais crua, mais natural. A série nova ela pega muito disso, mas ela já tem um pouco mais de produção, até porque os valores de produção nos últimos 50 anos também mudaram. Só que ela coloca camadas a mais em relação aos personagens suecos originais. A gente tem todo um questionamento de religião, de monogamia, de até mesmo de sexualidade dos personagens. E funciona muito bem. O primeiro capítulo se chama Inocência e Pânico. E o mais bizarro dessa situação é isso. A estrutura da série é praticamente idêntica à da série dos anos 70. A série sueca. Mas o que eles trazem de diferença aqui é justamente... Eles trazem mais camadas. Eles trazem mais interação entre os personagens. Como é que eu posso colocar isso? Deixa os personagens mais complexos. E
um problema sério que a série dos anos 70 tinha é que em dado momento você quer que aquelas duas pessoas se explodam. Você não tem um pingo de empatia por elas. Enquanto isso, as versões do Oscar Isaac e da Jessica Chastain são muito mais passíveis de empatia. Você consegue ter muito mais empatia por eles. Você consegue se enxergar mais neles. Você consegue se enxergar nessas situações. Por mais que algumas vezes você veja os personagens tomando decisões completamente insanas, mas você vê de onde essas decisões vieram. Você vê de onde você vê de onde isso veio. Então você consegue entender muito mais. A série é dividida em 5 capítulos. Vou colocar aqui, vou ler pra vocês aqui, justamente para não cometer nenhum erro. Inocência e Pânico, Polly, O Vale de Lágrimas, Os Iletrados e No Meio da Noite, Numa Casa Escura em Algum Lugar do Mundo. São 5 capítulos. O original eram 6 capítulos e os títulos, vocês vão ver, são basicamente idênticos. Na série original nós tínhamos Inocência e Pânico, A Arte de Varrer as Coisas para Debaixo do Tapete, e esse título é bem importante, Paula, não Polly, Paula, O Vale de Lágrimas, Os Letrados e No Meio da Noite, Numa Casa Escura em Algum Lugar do Mundo. Para essa versão americana, foi completamente cortado o segundo capítulo da versão original. E não fez a menor falta. Na verdade, ajudou muito no ritmo. No primeiro capítulo, Inocência e Pânico, nós temos o nosso casal dando uma entrevista para uma pessoa que está fazendo uma tese de graduação, falando justamente sobre a questão dos papéis de gênero dentro de um casamento tradicional, de um casamento monogâmico, e por que essa inversão de papéis de gênero, com o pai ficando mais em casa com os filhos e a mãe trabalhando, que é o caso desse casal aqui do Jonathan e da Mira. Ela é uma executiva de uma grande empresa, ele está em academia, é um escritor, então ele fica mais em casa cuidando da filha, porque ele pode fazer o trabalho dele em casa. Então, a tese dessa pessoa que está entrevistando, dessa moça que está entrevistando eles, é justamente essa, que essa inversão nos papéis de gênero comum no casal acabou contribuindo para que esse casamento durasse mais, fosse mais bem sucedido. E logo após essa entrevista, nós vemos que eles recepcionam para um jantar um casal de amigos cujo casamento já está no limite, já está no fim, com brigas, com ressentimentos, etc. É basicamente um prenúncio do que vai vir para eles no futuro. E já nesse ponto você nota a competência do Oscar Isaac e da Jessica Chastain em estabelecer essa intimidade. Você enxerga neles realmente um casal. Você enxerga neles realmente uma intimidade de anos. Um casal que já está junto há muito tempo, que tem uma filha. Você enxerga a questão da rotina. E quando você tem esse casal de amigos interrompendo tudo isso, desestabilizando tudo isso justamente por conta dessa briga, você já começa a notar os pequenos sinais de fragilidade que depois vão culminar na ruína do casamento. Posteriormente, eles têm uma conversa na cama, ela diz que está grávida e eles têm que tomar a decisão se eles vão ou não manter essa criança. Justamente porque quando a Mira estava grávida da primeira filha do casal, da Eva, que aliás também é o nome da filha do Oscar Isaac na vida real, o casamento dele sofreu muito, porque a Mira sofreu de depressão pós-parto, demorou muito para conseguir se fincar de novo como mulher, como esposa, como pessoa, não apenas como mãe. E existe entre eles essa tensão em relação à questão do aborto. E o que arregaça de vez essa pequena rachadura no casamento e começa a abrir cada vez mais essa fenda entre eles é justamente a decisão do aborto. Porque o Jonathan, por mais que ele tenha, entre aspas, renegado um pouco a religião dele e se tornado um pouco mais afastado da fé, ele ainda tem crenças religiosas muito fortes na base dele.
E essa decisão, por mais que eles tenham tomado como um acordo, acaba realmente prejudicando muito o casamento. E a partir daí é ladeira abaixo. No segundo episódio da versão original da série, a gente teria uma longa discussão mostrando a questão de rotina do casal, mostrando a questão de que eles estão começando a se afastar, e era realmente totalmente necessário. Foi realmente muito bom para a série ter se livrado desse segundo capítulo e ido direto para a questão do Paul e Paula. No original, como falei, o nome do episódio seria Paula, mas nesse é Polly, porque aqui eles invertem. Quem toma a decisão de abandonar a casa e seguir uma aventura amorosa é a Mira, a cônjuge Virago, não o cônjuge Varão, não o Jonathan. Então, mas isso conversa com a questão da inversão dos papéis de gênero que a gente teve no episódio anterior. Invertendo os papéis de gênero, você consegue ter um pouco mais de empatia pelos dois. Isso ajudou muito na questão da empatia. E quando o Jonathan recebe a Mira de braços abertos, depois de uma viagem de negócios, e ela simplesmente conta que eles estão comendo numa refeição prosaica, e ela diz: olha, eu tô vendo outra pessoa, e amanhã eu tô saindo, eu vou viajar com ele, vou para fora do país, e a gente vê o que vai acontecer daqui a um tempo. É uma bomba que é jogada. Ali o Jonathan não sabe como reagir. E a fragilidade que o Oscar Isaac... Porque a gente tá tão acostumado a ver o Oscar Isaac em papéis fortes, né, recentemente. E a gente esquece que ele também tem um background de viver papéis mais frágeis. E ele faz isso também, sabe? Ele tendo que lidar com essa verdadeira bomba. E você vê que a Mira, ela tá insegura em relação a isso. Ela não sabe se o que ela tá fazendo é o certo. Se ela basicamente abandonando a família dela, o marido e a filha, para ir viver uma aventura com um cara mais novo, se isso é o correto, se isso é... Ela sabe que se ela não fizer isso ali, naquele ponto, ela não vai conseguir fazer isso mais nunca. E isso é basicamente uma continuação da fragilidade que a gente viu no episódio anterior. Então, não ter o segundo episódio da versão original faz com que esses temas fluam muito melhor. Então foi um tremendo acerto dos realizadores em acelerar um pouco mais essa narrativa. Funcionou muito bem. E a cena na qual a Mira de fato sai é devastadora. E você vê o Oscar Isaac desabado. Especialmente quando ele liga pro casal de amigos e fala da questão dela ter saído e descobre que todo mundo sabia disso antes. Novamente, a estrutura que está sendo seguida aqui é muito próxima da estrutura sueca. Mas para nossa sociedade, ver isso acontecendo com um homem e a gente volta para aquela questão de discussão de papéis de gênero, consegue ser pior, sabe? Porque a gente tem ainda essa questão do homem machista, do homem macho, másculo, etc. E ver o personagem do Oscar Isaac, ver o Jonathan recebendo essa notícia e ficando descontrolado com os amigos, porque eles sabiam do que estava acontecendo e não contaram nada para ele, é algo pesadíssimo. E o mais bizarro, aquele casal que a gente viu se destruindo no episódio anterior, ainda tá junto. Enquanto eles, que eram mostrados como um casal perfeito, entrevistados como um casal perfeito, se separaram ali. Então, é algo pesado. A gente chega então para o terceiro episódio, Vale de Lágrimas, e aqui algumas diferenças começam a pipocar em relação à estrutura da série original. Pequenas, sim, mas muito relevantes. Então, essa parte de cenas sobre um casamento, ela é bem interessante porque o casal já está separado há algum tempo e o Jonathan está recebendo a esposa, a ex-esposa, ainda casado no papel, mas já separado de corpos, ele está recebendo ela de volta a casa depois de muito tempo. E a gente vê eles dois conversando, tentando manter uma fachada civilizada, e em dado momento começa a ver aquela fagulha de intimidade novamente, e ela começa uma aproximação sexual que vai se desenvolvendo, e em dado momento ele diz: olha, para, eu passei o inferno tentando me desintoxicar de você, e
se você vier agora, se você ficar comigo de novo agora, se a gente tiver essa relação aqui, vai ser muito bom e tal, mas depois você vai embora e eu vou ficar arrasado. Ele tá tentando ser inteligente, mas ao mesmo tempo, a gente nota que esses dois eles não conseguem mais conversar um com o outro sem machucar um ao outro. A relação, a toxicidade da relação começa a chegar em níveis absurdos nesse episódio. Já havia essa toxicidade já havia aparecido no episódio anterior, no episódio 2, mas nesse episódio 3 é quando você percebe que os personagens agora estão cientes dessa toxicidade, de quão maligna essa relação pode ser. Só que chega um determinado ponto em que o Jonathan abre a guarda completamente e inclusive dinamita na frente dela um relacionamento incipiente que ele estava tendo. A pessoa liga sabendo que a ex-mulher dele iria lá para conversar os termos de divórcio, etc. Liga e joga essa bomba. Então é algo pesado. Ao mesmo tempo, ela coloca nas costas dele uma responsabilidade de que ela recebeu uma oferta para trabalhar fora e que ela quer levar a criança, mas sabe que a criança é muito apegada ao pai, já que ele é o pai que fica presente o tempo todo. Então ela faz a proposta de levá-lo também, pagar um segundo apartamento para que ele fique com a filha, sendo tratado basicamente como uma bagagem. E o pior, depois a gente descobre que o Jonathan havia recebido uma ligação do Paulie, colocando justamente isso, que ele e a Mira estavam num ponto delicado do relacionamento, que ele sabia muito bem o que poderia acontecer entre eles dois nessa visita, e que pra ele estaria tudo bem. Mostrando que o Paulie já não tá mais ligando muito pra esse relacionamento, e que a Mira tá precisando de um porto seguro novamente, e tratando o Jonathan como se fosse isso. Como se fosse esse porto seguro que ela precisava dentro dessa tempestade, depois de ter largado ele, largado a filha, etc. Foi completamente surreal essa parte, de fato. E chegamos no quarto episódio. Os Iletrados. Tanto na série original quanto nessa nova série, esse quarto episódio é o ponto mais crítico. É o clímax dramático da série. E também é o mais difícil de se assistir. E mesmo com essa inversão de gêneros, é um episódio duro. Na versão original, quando chegou nesse ponto, quando chegou nesse episódio, eu quase não consegui mais prosseguir na série. Teve pontos que eu tive que pausar, dar uma respirada. Aqui ficou um pouco mais fácil de se acompanhar, mas mesmo assim é um episódio muito duro. Nesse ponto aqui, eles também mudam o ambiente. Na série original, o ambiente era no escritório do Johan, que, colocando no paralelo, seria aqui no escritório da Mira. Aqui eles colocaram na casa, e a casa acaba tendo um papel muito mais forte, porque é no momento que eles estão guardando tudo, estão se preparando para se mudar, as coisas dela vão ser mandadas para casa dela com o Paulie, as coisas dele vão ser mandadas para a casa que ele está... para onde ele vai viver com a filha. Então é como se fosse realmente o momento que eles estão embalando as coisas, colocando as bagagens emocionais e indo embora. E é pesadíssimo, porque é o momento que vai se finalmente ser assinados os papéis do divórcio. Só que há uma relutância muito grande da Mira. Eles fazem amor, eles transam por uma última vez antes da assinatura dos papéis do divórcio. E pro Jonathan, é o momento que ele diz: olha, beleza, eu consegui ficar contigo, eu consegui ter esse último momento contigo, mas eu não tô me sentindo preso a você. Eu não tô me sentindo viciado em você. Foi uma última vez pra acabar. Só que nesse ponto, a gente descobre por que a Mira estava relutando tanto em assinar os papéis do divórcio. Porque ela percebe que ela sente saudades da vida anterior dela, da vida que ela dinamitou, e ela faz isso justamente quando o relacionamento dela com o Paulie acaba. Então, no momento que ela acaba esse relacionamento antigo, ela tenta voltar para casa. Ela diz: olha, vamos cancelar tudo, vamos voltar a viver como era antes, eu, você e a Eva. Mas não só isso.
é porque ela havia sido demitida também do trabalho. Então, o porto seguro profissional que ela tinha, a fachada da grande profissional que ela aparentava nos últimos 2 episódios, morre. Essa fachada se quebra totalmente. A fachada do relacionamento aberto com um cara mais jovem e tal se despedaça também. E ela tenta desesperadamente voltar pro que ela tinha antigamente, sem perceber que ele havia prosseguido, que ele havia finalmente se desintoxicado dessa vida, desse relacionamento, e pronto para chegar em outro ponto, pronto para seguir a vida dele. E o desespero dela é tão grande que ela começa a agredir ele. Ela quer se manter desesperadamente nesse relacionamento. E até um ponto que ele cai, bate a cabeça. E ela percebe a insanidade daquilo tudo e finalmente assina os papéis do divórcio. Mas também é nesse episódio que a gente também nota uma coisa. Que o Jonathan, ele, que tinha ainda aquela fachada de cara, de bonzinho, de bastião da virtude, etc. Essa fachada também começa a se descascar aos poucos, e muito mais aqui. Então, o Jonathan ele começa a ficar um pouco mais ambíguo também do ponto de vista da moral. E o que nos leva ao derradeiro episódio, a derradeira cena, que é... Tem que ler aqui. No meio da noite, numa casa escura, em algum lugar do mundo. O mesmo título para os 2 episódios, aliás. Se passa algum tempo, a gente tá acompanhando o Jonathan no funeral, né, na missa de 30 dias da morte do pai dele. Novamente, existe uma semelhança de estrutura muito grande entre a série clássica e essa nova série. Porque na série clássica a gente tinha uma conversa muito franca da Marianne com a mãe dela, falando sobre essa questão de relacionamento, sobre essa questão de dessa geração, como a geração anterior lidava com relacionamentos e como existia um peso muito maior da questão do machismo, da questão do homem impor a vontade, etc. E aqui a conversa é entre o Jonathan e a mãe dele, que acabou de passar por esse período, essa perda gigantesca, por esse período de luto. E ele fala: você não era feliz no seu casamento. Ele tentando fazer com que ela admitisse isso, ela dizendo que não iria conspurcar a memória que tinha falecido, basicamente. É algo bem interessante. E ela diz: olha, se você tivesse tentado mais no seu casamento, talvez você não tivesse se divorciado. E aqui outra informação que a gente descobre é que o Jonathan, ele já tá casado novamente e com um filho desse segundo casamento. E a Mira, ela tem uma conversa com o Polly. O Polly, ela agora tá trabalhando como consultora. O Polly tenta chamá-la para trabalhar junto dele. Ele pergunta, obviamente, se ela tá ficando com alguém. E ela diz que não tá, que tá agora tentando mais lidar com ela mesma e tal. E ele não engole nada disso. Inclusive, é a primeira vez que vimos o Polly em pessoa. A gente tinha ouvido apenas a voz dele, mas aqui é que a gente vê o Polly pela primeira vez. Então, ele nota que ela tá vendo alguém. E a gente descobre quem é. É o Jonathan. Eles estão tendo um caso agora. E aqui vem uma mudança gigantesca em relação à série original. Na série original, novamente, eles têm um caso, eles estão tendo um caso. E só que na série original eles vão pra uma cabana, no meio do nada. Discutir, ter momentos de paixão por lá. Aproveitar o caso nessa cabana escura, no meio do nada. Na série nova, não. E essa mudança é uma mudança que eu achei fantástica. Que ao invés de acompanharmos eles numa cabana, num lugar escuro, etc., eles vão pra casa deles. Eles venderam a casa e a pessoa que comprou a casa, quando estão de férias, a família que comprou a casa, quando está de férias, coloca a casa no Airbnb. Então, eles alugam, por ideia do Jonathan, eles alugam a casa e vão passar uma noite por lá, aproveitando a companhia um do outro. E é nesse ponto que a gente vê como os dois mudaram. Especialmente o Jonathan. Ele tá tendo agora o caso, ele tá traindo agora a esposa. E o cara
A gente viu o quanto ele sofreu com isso e agora ele mesmo fala que ele abandonou qualquer ilusão de tentar, de querer, desse vício de querer ser uma pessoa boa e tá tentando mais se concentrar nos próprios desejos. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê como aquela casa é cheia de fantasmas em relação à vida anterior deles. E o lugar onde eles conseguem realmente ter alguma intimidade, discutir realmente quem eles são, é no sótão. Porque eles não conseguem no quarto. No quarto existem esses fantasmas rodeando os dois. Quando eles vão pro sótão, que acaba que tinha se transformado no quarto da filha da família onde tá morando por lá. E essa questão do sótão se comunica lá no primeiro episódio, quando eles estavam pensando em fazer uma reforma lá e tal. Você vê realmente os medos dos dois aflorando, especialmente do Jonathan. A gente já tinha visto a Mira se desnudar emocionalmente na nossa frente no episódio anterior, mas aqui é a vez do Jonathan. E você vê que existe na cabeça dele ainda o trauma. Existe ainda na cabeça dele pelo menos um pouco que acaba se tornando um pouco maior do vício dele pela Mira. E existe ainda toda a questão do trauma por ele ter, para essa família ter implodido. Então, esse lugar escuro no meio da noite, ao invés de se tornar uma cabana qualquer, na qual a gente não tinha a mínima conexão emocional, se torna a casa onde eles viviam. E isso é muito mais profundo, isso é muito mais forte. Então, eu amo Ingmar Bergman. Eu amo Persona, eu amo Sétimo Selo, eu amo Morangos Silvestres. Eu amo a versão original de Cena de Casamento, por mais que eu odeie o casal. Mas, justamente por conseguir ter empatia pelo casal nessa versão, eu considero essa versão superior. Por mais que eu adore o corpo da obra do Ingmar Bergman, eu consigo enxergar melhor nossa realidade, a realidade onde eu vivo, nessa versão nova. Então, isso faz com que eu me importe muito mais com o casal dessa versão nova. Sem contar, obviamente, o carisma absurdo de Oscar Isaac e Jessica Chastain. Então, pra mim, é impossível não recomendar essa série. Porém, eu devo colocar aqui alguns pontos negativos. No primeiro episódio, por exemplo, assim como na versão sueca, na versão original, tem um momento em que você tem as conversas entre os homens do casal, os casais, e as mulheres dos casais. Aqui foi inserido um beijo entre as duas mulheres quando elas estão conversando, que eu achei completamente desnecessário e que tematicamente não volta em nenhum momento da série. Pareceu que eles colocaram aquilo apenas por colocar, pra gerar algum burburinho. Ó, Jessica Chastain beijando outra mulher. Se torna desnecessário. Não é explorado isso em lugar nenhum. Não é explorada a questão da sexualidade dela em lugar nenhum, da identidade sexual dela em momento nenhum. Então qual é a necessidade disso? Qual a necessidade daquele beijo? Nenhuma. E existe também outro ponto que não foi muito do meu agrado, que é no começo de cada episódio existe uma quebra gigantesca da quarta parede, na qual nós vemos os atores se preparando para entrar em cena. Para mim, isso não ajuda na imersão. Atrapalha, na verdade, na imersão. O único momento que esses momentos de quebra da quarta parede funcionam é no último episódio, na qual eles resolvem não fazer isso no início, mas fazer no final. Na última cena, quando a gente se despede dos atores, quase como se eles estivessem fazendo uma saudação à plateia. E vemos ali também a proximidade na vida real entre a Jessica Chastain e o Oscar Isaac. Ali funciona. Mas você colocar isso no início de cada episódio foi a decisão mais questionável, mais discutível que a equipe de produção tomou. E é a única que eu realmente digo, não, isso aqui não funcionou. Na série original existia também uma certa quebra de quarta parede. Porque no final a gente tinha os títulos do episódio sendo lidos. Os títulos e os créditos do episódio sendo lidos pra gente, enquanto víamos a cidade natal do Ingmar Bergman, onde a série era filmada. Então não dá pra dizer, não existia quebra de quarta parede na série original. Existia. O próprio nome Cenas de um Casamento, porque é encarado como se cada episódio fosse um ato de uma peça.
Então, existe sim esse quê teatral, mas eu teria deixado pra colocar apenas esse quê teatral no final do último episódio. Mesmo assim, mesmo com esses pequenos pecadilhos, não atrapalham de maneira nenhuma a perfeição que foi essa série. O Emmy, o Globo de Ouro, se o Globo de Ouro existir no ano que vem, né? Então, já tem vencedores certos pra série limitada, pra minissérie, pra atores em minissérie. Pra mim, eu não tenho nenhuma dúvida que Cenas de Casamento vai levar os prêmios de melhor série limitada ou minissérie, e que Oscar Isaac e Jessica Chastain vão levar os prêmios de atores por série limitada facilmente. Foi uma das melhores interpretações que eu vi na minha vida. Mas com maior entrega, com maior energia, com maior vitalidade, brutas, cruas, que fazem sim jus à série original do Bergman. E, como eu falei, pra mim ultrapassam a série original. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no botão de joinha e tal. Continue acompanhando aqui e nos vemos na próxima e tchau.